Hoje eu vou falar sobre todas as minhas leituras do mês de março e do mês de abril. Eu passei dezembro, ali janeiro e um pouco de fevereiro em uma ressaca literária terrível e eu não conseguia ler nada, não conseguia concluir nenhuma leitura. Mas ali no final de março e abril essa ressaca finalmente acabou e eu li bastante, mas ainda assim li livros meio medianos. Mas tudo bem, eu não tô muito frustrada porque pelo menos eu consegui sair dessa ressaca. O primeiro livro que eu li em março, e foi então o primeiro livro lido do ano, foi Os Nomes, da Florence Knapp. Esse é um livro que chegou primeiro pela Tag Inéditos, agora ele está sendo lançado pela Record, e ele vai contar a história da Cora, que está presa em um relacionamento bem violento, bem tóxico, e ela engravida pela segunda vez do marido. Na família desse cara existe essa tradição de que todos os homens precisam se chamar Gordon. E se for menina, a Cora poderia então escolher o nome. A primeira filha menina e o segundo menino, então ele deveria se chamar Gordon. Só que ela acha que dar esse nome pro menino é manter ali uma tradição, não só do nome, mas a tradição também da violência, a tradição do caráter dos homens dessa família. Então, ela decide que vai dar um outro nome escondido para essa criança. E a partir dessa decisão, a gente vai ver 3 futuros diferentes. Um futuro em que ele se chama Gordon, um futuro em que ele se chama Bear, e um terceiro futuro onde ele se chama Julian. Em cada futuro desse, não só a vida da criança vai ser alterada, mas a vida de todo mundo ao redor dela. E o livro ele vai trazer esse debate sobre o que o seu nome diz sobre você. Mas para mim ele vai muito além disso, porque ele é um livro que fala sobre como a vida real não é feita de finais felizes ou finais tristes. As coisas que acontecem são escolhas das nossas consequências, e por mais que você tome as melhores decisões possíveis para você naquele momento, a vida em algum momento vai ser marcada por coisas tristes. Ele é um livro muito bonito e, assim, muito emocionante. Apesar de não ser um livro nacional, ele me lembrou bastante a escrita brasileira contemporânea, uma coisa meio Aline Bay, meio Mariana Salomão Carrara, essa coisa de não estar necessariamente acontecendo algo, mas o livro está trazendo reflexões sobre a vida e que são facilmente identificáveis. É muito bonito. A segunda leitura do ano foi também a melhor do ano, que foi A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. Vocês sabem que, assim, a R.F. Kuang é como uma mãe pra mim, apesar da gente ter a mesma idade. Eu sou muito fã do trabalho dela. E eu esperava, sim, que A Guerra da Papoula fosse tudo isso. Então foi um livro que alcançou totalmente as expectativas que eu tinha. Inclusive eu fiz bastante marcações aqui. E se você não sabe, A Guerra da Papoula vai contar a história da Rin, uma menina muito pobre que mora ali no que seria pra gente a China. Mas aqui o livro vai trabalhar com países fictícios. E ela não vive com os pais biológicos, ela foi adotada por um esquema ali do governo pós-guerra, que beneficiava financeiramente casais que adotassem órfãos de guerra. E ela foi adotada por uma família que não tinha uma condição financeira muito boa, que traficava ópio. Quando ela começou a entrar ali na adolescência, a família decidiu que arrumaria um casamento para ela com um homem horroroso e muito velho. E a partir disso, a Rin percebe que ela precisa tomar as rédeas da própria vida e decidir que o futuro dela vai ser diferente, que vai ser escrito por ela mesma e não por outras pessoas. Então ela vai fazer uma espécie de Enem ali naquele universo, que é uma prova geral que você faz para depois aplicar para escolas e universidades diferentes. Só que ela não tem dinheiro nenhum e ela não teve acesso à educação. Essa prova ela beneficia as pessoas que têm mais acesso, as pessoas que são mais ricas. Então a Rin precisa se virar e dar o jeito dela de estudar, dar o jeito dela de ter acesso à educação que ela não teve até o dia da prova. E contrariando todas as expectativas, ela passa justamente para a Academia Militar, que é a única academia onde você conseguiria bolsa 100%, então a única que ela conseguiria cursar sem dinheiro. Mas chegando lá, ela percebe que passar é a parte menos difícil. O mais difícil é se manter sendo uma aluna pobre e de pele escura. E a Rin vai descobrir ali dentro alguns segredos que envolvem o xamanismo como preparação e como forma de lutar na guerra. A Guerra da Papoula, obviamente, vai falar muito sobre a guerra, sobre os malefícios da guerra, sobre traumas da guerra. Ele vai falar sobre classe social. Como sempre, a R.F. Kuang vai abordar diversos temas que são muito importantes, assim, na sociedade como um todo. E usando, é claro, a fantasia. Realmente é um livro incrível e que eu recomendo muito, muito, muito. Pra mim é impossível você ler algo da R.F. Kuang e não ficar impactado. Ainda que você não goste, você vai ficar impactado e vai ficar, de alguma forma, obcecado pela história. Depois eu decidi que a minha forma de tentar sair da ressaca literária seria lendo romances. Então, no mês de abril eu li alguns romances. O primeiro foi Uma Canção de Amor para Rick Wilde, da Tia Williams. Eu já tinha lido 7 Dias em Junho e abandonei, mas decidi dar uma nova chance para Tia Williams nesse livro. Nesse livro ela vai contar a história da Rick,
que é a filha caçula de uma família muito rica, onde todas as mulheres, todas as irmãs são basicamente iguais, uma coisa meio Kardashian, porque eles têm muito dinheiro e têm aquela personalidade meio plastificada, meio superficial. E a Rick não se identifica absolutamente de forma alguma com as irmãs ou com nenhum membro da família. Ali na família dela é costume que você siga a profissão do pai, que é o trabalho com funerárias, então todas as irmãs cursam administração, abrem a própria funerária ali com a ajuda do pai e continuam enriquecendo e mantendo ali o nome da família, o nome da funerária. Só que isso não é o que a Rick quer pra vida dela e, óbvio, a família discorda muito, briga muito com ela, se intromete muito na vida dela e, além de não querer seguir essa carreira, ela é totalmente solta na vida. Ela quer viver de arte, ela já foi noiva várias vezes, ela não é estável em nada na vida dela, até que ela decide que vai seguir o coração dela e não tentar se forçar a encaixar ali nos padrões estabelecidos pra família, e decide que ela vai trabalhar como florista, que é algo que ela já vem fazendo ali escondido há um tempo na internet. Um dia, do absoluto nada, aparece uma senhorinha na funerária onde ela trabalha e dá a oportunidade dela arrumar um lugar ali pra abrir essa floricultura. Por causa dessa série de decisões e dessa série de mudanças, ela vai acabar conhecendo um homem muito misterioso. E de alguma forma a gente vai descobrir que esse homem viveu em 1920. Então ele é um livro que vai trazer muito essa estética dos anos 20, ali da era do jazz, e trazendo protagonistas negros. Eu gostei muito e ele já virou um dos meus romances favoritos. Eu fiquei muito obcecada pela história, pela estética, pelo casal. E assim, eu preciso urgentemente de uma adaptação desse livro, porque eu gostei muito. Acho que assim, um romance tem esse poder de reviver muitos sentimentos dentro da gente. Depois eu li Quando Menos Se Espera, que também é um romance, só que esse com plot de gravidez. Algo que eu sei que muita gente odeia, mas eu gosto de plot de gravidez quando ele é bem feito. E esse livro vai contar a história da Ivy, que tá ali naquela fase dos 20 e poucos anos, onde você se sente muito perdido, você não tem uma carreira estável, não tem muita renda, e ela acaba engravidando de um cara que ela só encontrou uma vez na vida. Ela decide que vai manter a gravidez, só que tudo começa a ruir ao redor dela. Ela passa por mudanças no emprego, que a melhor amiga dela não pode engravidar e acabou de passar por uma perda gestacional, então ela tem muitos traumas que envolvem a gravidez, muitas frustrações, e de repente ela vê a melhor amiga engravidando mesmo sem querer. Então, quando a Ivy se vê sozinha, um dos melhores amigos dela, que é irmão da melhor amiga, acaba se fazendo muito presente, se mostrando muito carinhoso, muito solidário, muito querido, muito fofo. Ele, assim, é realmente um amor de pessoa, é um personagem muito querido. Eu fiquei muito apaixonada pela forma de construir a história, de construir personagens que essa autora, a Kara Beston, mostrou nesse livro. E eu sei que a Intrínseca agora vai lançar um novo livro dela, que aborda o luto. Eu tô muito ansiosa pra ler, porque eu já percebi que ela é esse tipo de autora que traz outras questões ali, além do romance. E pra mim é muito importante que o romance, ele tenha outras questões, outras coisas acontecendo ali, além do enredo entre o casal. Depois, saindo do romance, eu li Metade da Idade Dele, da Jennette McCurdy. É o primeiro livro de ficção dela e foi uma experiência bem ruim, bem decepcionante. Eu esperava muito, muito mais desse livro, pensando em toda a propaganda que tem sido feita ao redor dele. Ele é um livro que vai abordar a questão de age gap, de manipulação, que a gente vai acompanhar uma menina menor de idade, a Waldo, que acaba se relacionando, se apaixonando, desenvolvendo um certo tipo de obsessão, não é necessariamente paixão, por um professor da escola. Esse professor é muito mais velho e ele não tem nada que chame atenção, nem na personalidade, nem na aparência. Ele é o oposto do que uma adolescente normalmente se atrairia. O que a Waldo busca ali nele é algo que ela não encontra dentro de casa, é um tipo de afeto, algo que supra o vazio que ela sente, e ela também tenta ocupar esse vazio com o consumismo. E falando assim, parece um enredo de uma ótima ficção, mas não é o que acontece, porque tudo é muito, muito raso. Eu acho que a Jennette McCurdy, ela mostrou que ela realmente é muito inexperiente escrevendo ficção. Ela faz usos de muitos clichês. Eu sinto que a Waldo é uma personagem que já foi escrita em outros romances, já foi escrita em outros livros, em outras séries, e o final é extremamente clichê. Uma pessoa debateu comigo no comentário do TikTok porque ela discorda totalmente que o livro seja clichê, mas o clichê é exatamente quando um livro ele utiliza de histórias que já foram feitas milhares, centenas de vezes, e esse livro faz isso o tempo todo. A gente tem o clichê do age gap, o clichê da aluna que se apaixona por um professor casado, o clichê desse professor casado que uma hora se cansa da aluna. A sensação que eu tenho é que qualquer um poderia ter escrito esse livro. Então foi bem decepcionante mesmo. Mas ainda assim eu decidi dar mais uma chance pra Jennette McCurdy
e eu decidi ler o livro de memórias dela, Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Eu ouvi o audiolivro onde a própria Jeanette narra e eu gostei bastante da experiência. Eu acho que assim, não dá pra você julgar muito ou tentar avaliar com estrelas um livro que fala da vida da própria pessoa, um livro de não ficção, mas ainda assim a forma dela narrar essa história é muito interessante. Ela fala de umas coisas bem pesadas, mas é de uma forma muito fluida, com uma narrativa que vai passando assim diante de você e você não consegue parar de ler. Eu percebi isso também em Metade da Idade Dele, é realmente muito fluido, mas Metade da Idade Dele não tem profundidade nenhuma. E eu acho que seria muito interessante se a Jeanette pegasse essa complexidade que ela viveu na própria vida e levasse pra ficção. E eu espero que ela amadureça como autora. Eu sinto que talvez ela tenha ficado presa e com medo de inovar mais, talvez, não sei, mas eu senti ela presa e muito amarrada na escrita dela no livro de ficção. Depois eu li mais um romance que foi Confusões do Amor, da Lynn Painter. Eu nunca tinha lido nada da autora e também nunca mais vou ler. Esse aqui é um livro que é uma espécie de reconto de Cinderela, menina pobre, faxineira, acaba se apaixonando pelo chefe milionário e tudo dá certo, eles ficam felizes juntos. Eu não vejo o menor problema quando um livro de romance se aposta dessa sinopse e desse plot previsível, mas o meu problema é quando os personagens e todo o resto é muito raso. E foi o que eu percebi aqui, assim. De novo, eu percebo que qualquer um poderia ter escrito essa história e que talvez essa história já tenha sido escrita dessa forma muitas vezes. Os personagens, eles não tem nada de inovador, são características, personalidades, assim, muito batidas. É tudo tão batido que me pareceu muito cansativo e foi como se eu tivesse investindo meu tempo pra nada. Eu finalizei ele porque é bem curtinho, mas assim, finalizei meio que sem vontade e meio que me forçando a finalizar. Também dei uma chance pra Jogo de Amor pra 2, só que eu acabei abandonando. Eu sei que é uma novelinha bem curta, mas assim, a minha assinatura da Audible acabou e eu tava escutando lá. E eu simplesmente decidi que eu não iria comprar o livro nem no e-book, nem no físico pra continuar lendo, que eu achei ele ainda pior do que Confusões do Amor, porque Jogo de Amor pra 2, eu simplesmente não me importava com aquele casal e eu não dava a mínima pra eles. Eu acho que foi uma péssima ideia da autora, que agora eu esqueci o nome, mas foi uma péssima ideia da autora fazer desse livro uma novela, porque a história é muito interessante. Ela poderia ter aproveitado muito mais fazendo um livro maior. Então, assim, ficou aí a decepção. Depois eu li A Suíça e talvez eu tenha ficado muito amargurada em abril, porque eu tinha muita expectativa para ler esse livro e eu acabei não gostando. Eu não abandonei, né? Eu li tudo, mas eu não gostei. Eu não me senti conectada à história, eu não me senti conectada a essas personagens. Ele vai contar a história de uma transcritora de sessões de terapia. Agora eu esqueci o nome da personagem. É Greta. Meu nome não é Greta. A Greta vai transcrever sessões de terapia e ela mora numa cidade muito pequena, numa casa esquisita, que não tem aquecimento e que vivem um monte de abelhas junto. E transcrevendo essas sessões de terapia numa cidade pequena, é natural que em alguns momentos ela acabe encontrando com os pacientes ali. Como não existe nenhuma distorção no áudio, ela reconhece algumas pessoas pela voz. Até que chega um momento em que ela dá de cara com uma sessão de terapia para transcrever de uma mulher que ela vai chamar de a Suíça, que é uma ginecologista que nunca teve um orgasmo. E ela acaba ficando muito obcecada pela história da Suíça. Ela fica muito atraída pela história dela, pelos depoimentos dela. Ela vai descobrindo ali que a Suíça foi agredida em algum momento, então ela fica se perguntando se o rosto dela é deformado, se ela tem cicatrizes. Tudo instiga muito ela e tudo sobre a Suíça gera muita curiosidade. E até que, em um fatídico dia, ele encontra a Suíça num parque e decide então ser amiga da Suíça, sem dizer, claro, que tem acesso integral às sessões de terapia dela. E a gente vai acompanhar essa história e no meio disso vai surgir um relacionamento sáfico. É realmente o tipo de história que tinha tudo pra eu gostar, mas eu realmente não me sentia conectada, não só com os personagens, mas com a história mesmo, sabe? Eu acho que todo mundo é tão desprezível num ponto em que eu não fazia questão de ler o livro. Diferente das outras experiências ruins que eu tive, eu ainda acho que esse é um livro que vale ser lido, que eu acho que ele pode conversar ou não com algumas pessoas. Ele é muito bem escrito, diferente dos outros que eu não gostei. Ele é muito bem escrito. E eu acho que, assim, talvez seja um livro pra você, mas ele não foi pra mim, o que não significa que ele seja ruim. E por último, eu li alguns quadrinhos também. O primeiro deles foi o 11º Tripulante,
que me causou sentimentos muito mistos. Ele é um quadrinho considerado clássico, ele foi escrito em 1970. Eu tô chamando de quadrinho, mas na verdade esse é um mangá. E ele aborda temas que são muito à frente do tempo. Ali pra década de 70, ele já falava sobre questões como gênero, ali, como gêneros neutros, a fluidez de gênero. E essa primeira parte tem um fundo romântico, mas ao mesmo tempo uma coisa meio aventura, meio mistério. E eu achei muito interessante, me prendeu bastante essa parte, porque vai contar a história desses seres de diversos planetas diferentes que estão competindo por uma vaga de astronauta, e 10 deles têm a oportunidade de competir dentro de uma mesma nave. Só que quando a nave fecha, eles percebem que tem um 11º tripulante. Só que a gente acha que esse vai ser o grande plot do primeiro arco, mas não é exatamente. O grande plot é essa questão de gênero e esse debate ali sobre relacionamentos entre seres diferentes e como o gênero e relacionamento estão atrelados. O problema é que o segundo arco vai por um caminho muito diferente e vai debater sobre guerra, e não me pegou nem um pouco, por mais que eu acho que narrativas sobre guerra sejam interessantes. Eu acho que a forma que é abordada ali ficou meio solta e meio jogada, considerando que o primeiro arco é muito diferente. Eu não vi a hora de acabar o segundo arco. Eu gostei bastante do primeiro, mas não gostei do segundo, então ainda tô pensando assim, como que eu me sinto em relação a essa autora, como que eu me sinto em relação ao mangá, se eu fico com ele, se eu não fico, mas foi uma experiência mediana. O próximo quadrinho foi Arcanos, eu tô com ele emprestado, mas eu gostei muito de Arcanos e eu tô muito ansiosa pra continuação dele. Ele vai contar a história de bruxos que trabalham nessa instituição, eles são bruxos CLTs, eles trabalham na instituição chamada Arcanos, e um dia eles acabam encontrando o Eli, que é um bruxo desgarrado, que nem sequer sabia que existia uma instituição para bruxos, ele nem sabia que existiam outros bruxos, outras pessoas como ele, e ele é um livro que traz personagens muito diversos, ele vai falar sobre essa coisa de pertencer, também vai ter um relacionamento gay entre o Eli e um outro personagem, mas ao mesmo tempo ele tem um tom de mistério e de obscuridade ali no plot, porque por consequência do encontro com Eli, eles vão acabar descobrindo toda uma trama de segredos e traição dentro dos próprios arcanos. Eu acho que falar mais do que isso é spoiler, mas eu gostei muito e estou muito ansiosa para que a segunda edição seja traduzida aqui no Brasil. E por último, eu li Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que era curta, virou um filme e agora virou um quadrinho, e eu acho que inclusive vai ser uma série de quadrinhos. Ele tem uma pegada bem Heartstopper, e se você não conhece a história do quadrinho e do filme, ele vai contar a história de um menino cego que volta para casa todos os dias com uma amiga, e um dia, se eu não me engano, Gabriel, o nome do menino, entra na escola e vai mudar ali a dinâmica dele com a amiga, e vai surgir uma paixão entre esse menino, que agora eu esqueci o nome, e o novo menino da escola. Ele é um quadrinho bem curtinho, né, mas muito bonitinho, eu acho que é muito interessante pra quem já era fã do filme. Ele não traz nada novo que eu tenha percebido, mas ao mesmo tempo é muito bonitinho, bom pra passar o tempo e dá pra ler em uma tarde só. Foi uma leitura bem agradável. E eu espero que eu não tenha esquecido nenhum livro nessa lista. Como vocês perceberam, realmente foi um mês bem mediano, e eu espero que agora, em maio, eu tenha leituras melhores. Eu tô sentindo muita falta de ler algo que mude a minha vida, que mude minha trajetória, algo que me faça querer anotar, algo que me faça realmente sentir o porquê que eu amo a literatura. Mas acho que faz parte da vida de todo leitor passar por esses momentos mais frios, porque nem todo livro tá aqui pra mudar a nossa vida. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e de se inscrever no meu canal. E eu também vou deixar o meu link aqui da Amazon, e se você compra com ele, eu ganho uma pequena comissão e você me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.